ele escreveu um livro sobre o avô, o ex-governador do Pará, Eurico de Freitas Vale. Eu vou conversar com Paulo Sérgio Vale. Venha para cá. Você viu que craque no violino? Um monstro. Impressionante, né? Fantástico, incrível. E é difícil, né? Você pega assim um Stéphane Grappelli, os grandes no jazz, no violino, são raros. Né? Raríssimos. Um instrumento difícil, né? Realmente. Eu vi a sua revolta contra o violino. Pois é uma relação de amor e ódio, sabe? E aqui está o livro, O Homem que Venceu Getúlio Vargas. Uma batalha política, um acerto de contas. Então, já que é um acerto de contas, conta um pouquinho. Boa. Mas conta um pouquinho a respeito do livro. Vou te contar. Levou a escrever o livro? Vou te contar. Eu, na verdade, sem querer ser messiânico e já sendo, eu botei como se fosse uma missão escrever um livro sobre o governador Vale, que é o meu avô. Por quê? Na Revolução de 30, o único governador que venceu Getúlio Vargas foi ele. Mas venceu em que sentido? Ele não... Porque em todo o Brasil, os governadores entregaram o poder aos seguidores de Getúlio Vargas. Ele sempre disse uma coisa: só saio do governo quando meu chefe cair. Quem era esse chefe? Washington Luiz? Washington Luiz, exatamente. Quando o Nordeste todo começou a cair nas mãos dos seguidores de Getúlio Vargas, o governador do Maranhão, Pires VI, na época... Pires VI? Foi para o Pará. Engraçado, parece o nome de Papa, não é? Pires VI. Se eu não estou enganado, depois eu vou dar uma olhada, mas eu acho que é Pires VI, mas se não é por aí, é parecido. Foi para o Pará. Foi para o Pará para quê? Para se abrigar, porque sabia que o governador do Pará estava enfrentando as tropas do Getúlio. E tornou-se amigo do meu avô, Eurico Vale. E foi nesse momento em que o Pires VI perguntou para ele: mas, doutor Eurico, o Brasil todo está caindo das mãos de Getúlio Vargas. A revolução está vencendo no país inteiro. E quando o senhor vai entregar o governo? E foi aí que veio essa frase dele. Ele disse: quando o meu chefe cair. E, de fato, apesar dos telegramas do Juarez Távora instando-o a entregar o governo, e do ex-tenente Barata, do movimento tenentista, pressionando-o para entregar o governo, ele, numa verdadeira batalha campal, enfrentou os revoltosos, venceu os revoltosos, e foi uma coisa extraordinária, porque os revoltosos atacaram Belém. Quer dizer que já chegou a ter guerra, encontro de tropas? Guerra, teve encontro de tropas, tiro, bala para todo lado. E ele enfrentou, inicialmente parecia que os seguidores de Getúlio no Pará iam vencer a Revolução. Mas como ele tinha uma polícia bem armada e bem treinada, ele enfrentou os revoltosos, venceu os revoltosos puseram-se em fuga. Tem aquela estrada de ferro histórica no Pará, Belém, Bragança. Eles pegaram um trem e fugiram na direção de Bragança, os revoltosos. E o governador Eurico Vale e o seu chefe de polícia e os soldados foram à estação de Belém, pegaram um outro trem e seguiram atrás daquele, que ele parecia um western, um negócio, né? E no meio da estrada de ferro, os revoltosos tiveram que saltar, porque havia um problema na linha férrea que tinha sido interrompida. E ali as tropas fiéis ao governador Eurico Vale prenderam os revoltosos, mas não conseguiram prender o chefe, que conseguiu chegar na cidade de Bragança. O chefe quem era? Tenente Ismaelino de Castro. Vamos ver umas fotos que tem aqui, você vai comentando com a gente? Esse é o seu avô. Esse é o meu avô, Eurico Vale, governador do Pará em 1929, que entrega o governo em 1930.
Ok, vamos mais. Esse é o palácio. Belém. Vamos em frente? Vamos. Aqui eles estavam com os interventores, que chamavam-se interventores, mas eram, na verdade, eram como se fossem prefeitos do partido dele. Lá está ele com aquele... Bom, de chapéu, ia dizer, não posso dizer que está todo mundo de chapéu, mas ele está com aquele terno mesmo, a mesma cor, mas um terno bege. Ah. Segurando o quê? Luvas na mão? Não pode ser com calor? Luvas estranho no Pará, né? Mas parece que tinha uma bengala também nas mãos. Embora ele fosse uma mas é que a bengala nessa época fazia parte da elegância. Dá para dar um close da bengala? Não, né? Não Tem. Se é que é bengala. É, parecia. Não, aí é o outro. Deixa eu te fazer uma retificação. É esse não, é do lado, não é? O de terno. Não, esse não é ele, não, é do lado de terno escuro. É do lado, que está de palheta. Aí, esse. É, de bengala. O outro está de guarda-chuva. Em Belém, só chove às 5 horas da tarde, né? E todo dia. Todo dia às 5. Eles marcam o encontro para depois da chuva. É, antes ou depois da chuva. Eu me lembrei do nome do governador, um buraco, era Pires VI mesmo. Pires VI. Pires VI. Aqui tem a tropa ali, é tropa... Era a tropa dos revoltosos ou era a tropa... Não, dele, fiel ao tropa fiel a ele, ao governador. Agora, os interventores, na realidade, na época, depois, eram os governadores indicados pelo Getúlio, né? Indicados pelo Getúlio. De São Paulo. Isso. Era, acho que Adhemar de Barros chegou a ser interventor. Não, Adhemar de Barros, não sei, né? acho que não. Adhemar de Barros foi governador mesmo. É, foi governador. É. Mas, enfim, no Pará, quem é que foi colocado como... O grande interventor mesmo depois? foi o Barata. Tenente Barata. Magalhães Barata. Magalhães Barata. Esse que foi o grande interventor e que era um sujeito que, na verdade, ele tinha raiva do meu avô. E há um episódio muito estranho e que eu tenho que esclarecer uma coisa de cara. O Getúlio não era inimigo do meu avô. Eles foram companheiros porque eles foram... Primeiro que eles tinham quase a mesma idade, uma diferença de 5, 6 anos. Segundo que eles foram deputado federal, antes inicialmente estadual, depois federal e senadores ao mesmo tempo. E eleitos governadores para os seus respectivos estados ao mesmo tempo. Tornaram-se amigos, conversavam, etc. Quis a circunstância política que ficassem em situação de antagonismo. Né? Quando o governador Eurico Vale, e que você vai dizer, mas por que você insiste em falar Eurico Vale e não seu avô? Porque eu procurei fugir a uma história familiar, eu queria escrever um romance político. Mas não deixa de ser seu avô. Não, deixa de ser meu avô. Mas eu digo, eu não queria sair por aquele caminho e dizer, meu avôzinho querido, aqueles não precisa ser meu avôzinho. Não precisa ficar gagá porque pode ser seu avô. Porque meu avôzinho... Não, mas meu avô. Tá bem. Então, meu avô... Você conheceu o seu avô? Muito, foi meu professor de Direito. Eu sempre digo que ele foi meu professor de Direito e meu mestre na vida. Porque eu sigo por aqui, eu sigo no que eu estava falando, eu já estou meio Depois perdido. a gente vai, quanto mais perdido, melhor. Então tá bom. Eu era um vagabundo danado. Tinha ido ao Paulo e 2 vezes e estava parado, não estudava. Isso aqui no Rio de Janeiro. Isso você já estava na faculdade, não? Não, tinha terminado o ginásio, que hoje em dia tem outro nome, é 2º grau, coisa assim, 1º grau, 2º grau, enfim. E você estava na vagabundagem? É, porque eu tinha ido ao Paulo 2 vezes, tinha estudado no Colégio Santo Inácio, assim, de expulso, aí não fazia clássico, nem científico, não fazia nada, estava na vagabundagem, aqui no Rio de Janeiro. Sim. E meu avô, que morava na Tijuca, me chamou um dia lá e disse, escuta, rapaz, você já ouviu, você vai ficar nessa vida assim? Eu disse, não, que vida? Não, essa vida, sem fazer nada. Não, meu avô, qualquer dia eu vou começar a trabalhar. Ele disse, não, você tem que estudar e tal. Você já ouviu falar num tal de artigo 99? Eu digo, não, o que é isso? Você faz 3 anos do clássico ou do científico em um só. Mas é difícil, tem que estudar. Mas eu me proponho te dar aula. Eu topei. E ele foi meu mestre. E me preparou. Só que as aulas dele eram muito interessantes, porque ele falava de tudo. Ele falava de filosofia, ele falava de ética, evidentemente, estava me preparando para a vida, e me dava aula sobre as matérias específicas que ele tinha que me dar. Mas ele tinha uma maneira muito interessante de conversar, porque ele tinha um senso crítico e um humor extraordinário. Né? Como eu já tinha me interessado por política e a vida dele, pregressa, aquele negócio todo, e queria saber sobre a vida dele de político, eu comecei aos poucos, porque ele não falava. Ah, ele não falava, a vida de como político não falava. Não falava. Da vida dele não falava. Eu comecei aos poucos a puxar o assunto e nós fomos nos tornando mais íntimos e mais amigos e mais amigos. Aí eu passei no tal artigo 99 e ele disse, você não quer fazer o vestibular de Direito? Eu
digo, mas terminei negócio, eu te preparo, rapaz. Você vai e faz. Você já queria cair na vagabundagem de novo, né? Claro. Me livrei daquilo em 99. Lógico, claro. Era um vagabundo. Surfista, via pra praia. Pois é, e já pensava em ser músico, em ser compositor? Não, pensava nada. Naquela época não queria nada. Não queria nada. É, bira. Enfim. Aí Aí ele começou... Ele te fez entrar para a faculdade de Eu Direito. entrei, passei. E aí teve um dia que um professor meu de Direito do primeiro ano, entendeu? Matos Peixoto, que tinha sido governador do Maranhão no período dele, também deposto pela Revolução de 30, que eu não conhecia, ele fez a chamada lá no primeiro ano, disse, Paulo Sérgio Vale, queria saber quem era também. O senhor tem algum parentesco com o doutor Eurico Vale? Eu digo que sou neto dele, então o senhor tem uma grande responsabilidade na vida, porque ele foi um grande homem. Aí eu já comecei a me interessar por escrever. E começou a pesquisar, a pegar material? Não, a primeira coisa, eu peguei um livro do Barbosa Lima, sobrinho, que nós todos admiramos, claro. E estava escrito lá, o livro era A Revolução de Outubro de 1930. E tinha lá uma página, metade de uma página, em que ele, em resumo, ele dizia o seguinte, palavras dele, nenhum dos governadores no Brasil soube enfrentar a situação como se apresentava, exceto o doutor Eurico de Freitas Vale. Eu digo, então, esse homem realmente é um homem extraordinário, e eu me propus a contar a história dele. Da figura histórica e não do avô, digamos. E não do avô. E há um episódio final no livro, e que muita gente teve curiosidade, já me perguntou o seguinte, mas por que ele abandonou a política? Porque depois ele começou a conversar comigo sobre política, e isso foi melhor do que as pesquisas que eu fiz, que ficaram na minha cabeça. Claro. Por que ele abandonou a política? Porque a minha avó, minha avó era uma mulher simples, muito boa, mas uma mulher simples, ela traumatizada com aquela verdadeira guerra em Belém, em que ela foi obrigada a colocar atrás assim, de uma mesa com os dois filhos, se colocar atrás na mesa e o tiro comendo por cima, bala para todo lado. Então ela ficou muito traumatizada. E ela sempre achou o seguinte, veja só, naquela simplicidade dela, quando ela vem para o Rio de Janeiro com o meu avô, ela disse, Eurico, me custou dizer isso, mas disse para ele, você precisa abandonar a política. Porque a política do seu tempo, da República Velha, sim, era uma coisa, homens de direitos, éticos, decentes. O que vem agora, a partir daí, você não pode nem imaginar o que vai ser. A partir dessa gente que vem com Getúlio Vargas. Palavras dela, uma mulher simples, mas que tinha visão, porque realmente a coisa mudou muito. A política na República Velha era uma coisa, isso a gente dentro do Estado vê, a partir do Estado Novo é uma outra coisa. E ele, como gostava muito da minha avó, e é uma coisa estranha, ele prometeu à minha avó, realmente. Que não ia... Não. E eu vi na Tijuca várias vezes emissários do governo do Pará virem ao Rio de Janeiro tentar convencê-lo a voltar à política. Ele disse, não posso, porque prometi a minha mulher, isso homem de palavra. O Getúlio, e por isso eu te disse que o Getúlio era amigo dele, o Getúlio ficou indignado quando soube que o interventor Magalhães Barata tomou os bens dele, que eram poucos bens parcos dele, mas ele tinha sido advogado, professor, ele tinha, e político, ele tinha os bens dele, a coisa dele. E tomaram os bens dele. Uma violência extraordinária do Barata. Quando o Getúlio soube daquilo, o Getúlio foi indignado e mandou que lhe devolvessem todos os bens, embora ele já estivesse no Rio de Janeiro. Como advogado. Devolveram. O Getúlio foi extraordinário com ele. E o Getúlio, inclusive, encontrou-se com ele e disse, eu gostaria que o senhor fizesse parte do meu governo. E ele, como homem de princípios, etc., daquela República Velha, disse, nós somos muito amigos, eu admiro muito, mas eu fui seu adversário, não posso agora estar no seu governo. Agora, vem cá, e você fez o hino do Estado do Pará? Não, eu fiz o único hino que eu fiz na minha vida foi do Goiás, mas do clube. É do clube? É do clube. Ah, não, eu confundi com Pará, Goiás, não, fiz uma misturada. Gostaria muito de fazer. Por que o hino do Goiás? O hino do Goiás, o Goiás é um time relativamente novo, não tem a tradição dos grandes clubes, Flamengo, essa agora é um clube novo. E vieram aqui ao Rio de Janeiro, 2 diretores, na época, precisavam de um hino. E sabiam que eu fazia música e jingle, estava trabalhando nessa época com Tavito, com
Máriozinho Rocha, nós trabalhamos juntos em Digo. E ele veio lá procurar a gente, escuta, não daria para vocês fazerem o hino do Goiás? Eu digo, hino do Goiás, isso eu nunca fiz. Já fiz música para tudo, para a Globo, então já fiz 500 mil músicas, mas do Goiás não tinha feito. E fizemos. E Você lembra? Um pedacinho? É. Eu sou Goiás Esporte Clube, eu sou Goiás e vou torcer até morrer, por aí. Maravilha. O hino do Goiás. Bom, eu conversei com o Paulo Sérgio Vale, que está lançando aqui O Homem que Venceu Getúlio Vargas. Que não é sobre o avô dele. Não é sobre o avô. Está aqui. E é só para dizer aqui que foi editado pela Líteres, senão o editor depois me puxa aí. Líteres Editora. Isso. Paulo, muito obrigado. Dá um beijo no seu irmão. Muito obrigado pela sua presença. Daqui a pouco a gente volta.